O Senhor falou comigo nessa palavra aqui em Oséias. É conhecido, mas o Senhor ministrou comigo, falou comigo. No capítulo 1. Oséias, capítulo 1. O Espírito Santo de Deus faz presente no caso. Porque sem Ele não estaria aqui. Ele que nos guia e dá força para suportar esses dias de tribulação e de maldade. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe nós aqui para adorar em espírito. Glória a Deus, aleluia! Que a gente não fique pensando o que está acontecendo lá fora. Agora é o momento de adorar o Senhor e de exaltar o nome dele nessa noite, porque é tudo para ele. Oséias capítulo 1. Amém. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho dele, no dia de Uzias, Jotão, Acai e Ezequias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai e toma mulher de prostituição e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi-se tomou Gomer, filha de Ibraim, e ela concedeu-lhe e deu um filho. E disse o Senhor: olhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, e será naquele dia que levantarei o arco de Israel no vale de Israel. E tornou ela e a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe o nome de Loan, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e eu salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado de João, concebeu e deu à luz um filho, e lhe disse: põe o nome de João a mim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e construirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Você não pode sentar. Glória a Deus, aleluia! Tudo aqui que o Senhor falou comigo, né? Quando o pastor me chamou, aí a gente já começa a meditar na palavra, que a gente não medita na palavra, né? Mas Senhor, você quer que eu falo, traga uma palavra para a sua igreja, ou para mim também, somente. E o Senhor falou, né? De infidelidade. Só que aqui o Oséias, ele não é infiel. Ele é um profeta infiel. Mas o povo de Israel estava passando por uma infidelidade muito grande. E ali levantou esse homem, esse profeta, para ser testemunho vivo do amor de Deus que tem para a sua igreja. Quando ele fala para ele procurar uma mulher de prostituição, imagina, naquela época, mais ou menos com 30 anos de idade, chegando lá e falando para ele procurar na casa de prostituição. Será que o pai estava esperando uma dirigente de oração, uma mulher de oração, para ajudar, mas mandou procurar uma mulher
E ele, como obediente à palavra do Senhor, que o Senhor falou com ele foi. E eu falo que o Senhor quer trazer isso aqui para a nossa vida. Porque aquele povo passando, aquele reinado ali, né, vivendo a iniquidade, vivendo as tribulações, idolatria por Baal. E o Senhor se sentiu traído. E quando o Senhor chama para ele tomar essa mulher de prostituição, ele fala: esse aqui é o marido fiel, e aquele é o Ismael infiel. É assim que ele estava pensando de nós, daquele povo de Israel, porque era um marido traído. Eles tinham uma aliança com aquele povo de Israel, porque veio uma abundância ali naquele Jeroboão II. Eles prosperaram, mas toda vez que sai o voto de você manter a sua prosperidade mais alto que Deus, alguma coisa vai acontecer de errado. E aí se desviou aquele povo, porque o reino já estava dividido. E o Senhor levantou Osés, filho de Beeri, um grande profeta renomado. Se não me engano, tem passagem dele aqui em Isaías. Ele fala, Isaías. E imagine, ele 30 anos, se fosse chegar com 14, 15 anos, não, mas 30 anos, já estava na hora de casar, e chegar para a sua família, que você vai pegar uma esposa de prostituição. Mas Deus faz algo tremendo. Ele queria mostrar para aquele povo, mostrar ao povo o que a traição fazia, o que o Senhor sentia daquela traição, aquela quebra de aliança. E o profeta aqui atacou, né? Foi obediente. Foi obediente ao Senhor. E muitas das vezes somos infiéis, porque a gente falamos algo e depois falamos que não falamos. Mas aqui o fiel é o Senhor, porque a promessa dele não volta, a nossa palavra volta atrás. A gente não cumpre a palavra, mas a palavra do Senhor é fiel à nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E quando está no nome desses filhos, é tudo profético. O Senhor que bota o nome. Juízo, ou separado, não semeia. Não amigo último, né, irmão? Não é meu povo, assim você quer. Esse nome é o mais que falar assim, não é meu povo. Só que o Senhor sempre tem algo, tem alguma coisa para oferecer, uma esperança. E a esperança é que a gente possa voltar e confiar nele, que a gente seja fiel à palavra do Senhor. É assim que o Senhor requer de nós, seja fiel. Porque ele é fiel. E ele estava falando, ali o Osés está representando um marido fiel, ali estava Israel como infiel. Imagina Deus como é que estava. Aquele povo infiel que tinham tratado, derramando aquele povo. E a gente leva para os dias de hoje, é a mesma coisa, porque a palavra de ontem, de hoje, vai ter a consolução do século, porque a gente somos infiel, fiel só a Deus. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é tão fiel aqui, mesmo com esse povo, Ele fala com o povo, que o povo vai ser, no capítulo, no versículo 10, toda a vida dos filhos de Israel será como a areia do mar.
e não será repetido. Ele traz esperança. Ele traz um arrependimento, né? Que a gente possa se arrepender. Ele traz uma restauração, uma redenção para a nossa vida. Glória a Deus, E como aleluia. veio esse profeta Oséias, fiel, essa palavra, e lá no capítulo 3 fala que ele compra, ele pelo amor à sua mulher, ele compra, vendo que a sua mulher é adulterando. Eu imagino o Senhor fez isso, botou para ele dele para mostrar para aquele povo o que o Senhor sentia com aquele povo de Israel, sendo infiel com ele. Mas o Senhor, assim que ele comprou aquela dúvida, a esposa dele, porque ele amava, o Senhor é conosco. Aleluia. Porque ele pôs o seu próprio filho, Jesus, na morte de cruz, na qual derramou sangue por nós. E o Senhor quer mostrar o amor que ele tem. O amor que Oséias fez com aquela mulher adúltera. E você é fiel? Você é fiel à palavra do Senhor? Ou você está com aquele povo de Israel? Quando você recebe uma bênção, esquece. Quando você recebe um bem material, você esquece. Porque você recebeu porque Deus te deu. Não é pela minha força, não é pela força dos irmãos, porque o Senhor prometeu. Aleluia. E Oséias, temente a Deus, ele buscou essa mulher. Imagino eu que quantos ali apontaram o dedo para ele, porque ele era separado ali, ele era profeta. Mas o povo entendia que ele era para ele, entender que o Senhor estava querendo restaurar aquele povo. Porque o Senhor não quer perder nenhum de nós. Ele quer restauração. Glória. E quando ele fala do último filho que ele não é mais meu povo, porque imagina a oportunidade do Senhor para ele falar isso, né? O que os irmãos naquela época estavam fazendo, Israel? A iniquidade, idolatria, Baal, Deus. E quando levamos também para a nossa vida de hoje, que a palavra de ontem e de hoje é para sempre, pode ser aplicado no dia de hoje. Muitas das vezes a gente passamos por algo e queremos recorrer a algo que não é de Deus. Deus não se agrada. Ele não quer te dividir. Ali foi dividido Israel, mas ele depois tornou um povo só. Glória a Deus. O Senhor não quer divisão. O Senhor quer comunhão, quer amor. Glória a Deus, aleluia. A gente fala aqui, a gente tem uns pensamentos, ninguém tem um pensamento igual, mas o nosso foco é que deixar o pensamento do Senhor entrar na nossa mente, para fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que a gente queremos, porque a gente pensamos muito errado, pedimos errado, e muitas das vezes a bênção não vem do ensinamento da palavra do Senhor. Só que aqui o Oséias não, ele ouviu a palavra do Senhor. E o Senhor queria transmitir para a sua igreja como Ele ama a sua igreja, Israel, o seu povo. Mesmo com essa idolatria, o Senhor tinha um plano de restauração. E nessa noite o Senhor tem um plano de restauração, de redenção do povo. Glória a Deus, aleluia. Porque mesmo pecando, o Senhor tem misericórdia. Ele compadece.
obediência, é só a gente querer. A ovelha é estendida, a ovelha é estendida. Basta a gente dar um passo para o Senhor. E aqui esse povo infiel. Aleluia! E Deus, o marido fiel, porque Ele vai cumprir a promessa dele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor cumpre a sua promessa. Não se preocupe, o Senhor te prometeu. Não sei se é agora, daqui um mês, daqui 2 dias, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E muitas das vezes a gente tem pressa. Eu sempre falo, irmão, que a gente tem que só orar, ter fé, existir. Continue orando e buscando o Senhor. E a gente fala de obediência, né? Obediência é a palavra do Senhor. Se Osés não fosse obediente aqui, como é que pode isso? Eu peguei uma mulher, mas o Senhor tinha um propósito, a gente teve uma intimidade com Ele. E ali o Senhor transmitiu o que queria transmitir para Israel. É sempre o Senhor quer que a gente seja fiel a Ele. Não olhando para as circunstâncias que estão acontecendo aí fora. Um por mal a pior. Porque está escrito na palavra de Deus. Vai vir a apostasia. E infelizmente a apostasia é dentro da igreja. Muitos cairão, se esperarão o seu fé. Mas nessa noite, seja como Moisés, obedeça, seja fiel, porque o Senhor é fiel. Mesmo que o Senhor, a gente não percebeu que o Senhor está falando conosco, ou a gente está orando buscando algo, mas Ele é fiel. Não orgulho, porque a coisa pode atrasar. O Senhor só requer que a gente confia e caminhe e se persevere. Não vale por dificuldade nenhuma. Não vale por me disse. Ou algo que alguém vai falar que você não vai alcançar. Porque quem rege a sua vida é o Senhor. E Ele que dá a última palavra. Ele que restaura. Ele que te deu um fôlego de vida. Glória a Deus. E nessa noite, irmão, seja fiel ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele vai com braços abertos. Mesmo a gente sendo infiel na nossa palavra, no nosso andar, mas o Senhor tem algo espiritual para nós. E você não está ligado. E o Senhor vem falar: seja fiel à casa do Senhor, seja fiel a mim. Seja fiel a mim, porque eu sou fiel a ti. Eu estou na angústia contigo, nas tribulações. Eu caminho lado a lado contigo. Misericordioso. Glória a Deus. O teu povo está aqui, Senhor, te ouvindo. Que o seu povo seja fiel a ti, Senhor. Aleluia. Que seja obediente à tua palavra. Que não ficamos só aqui,
que pode gerar redenções de almas, restauração, arrependimento. Ó Senhor Jesus, toma cada um que está ouvindo a sua palavra nessa noite, porque eu sei que a sua palavra não volta em vão. Através desse microfone, toma essas pessoas, Senhor, que eu nunca ouvi falar de Ti, Senhor. Que através desse microfone, Senhor, que palavras podem entrar no seu coração, que possa haver mudança de vida. E essa vida é vida com Deus, irmão. Uma vida espiritual. Uma vida de arrependimento. Porque o Senhor me pega arrependimento. Ele se fez dentro de nós. Sofreu essa angústia desse mundo. Por nós, irmão. O seu sangue foi derramado. Não foi em vão. Foi comprado com sangue. Porque Ele tem uma aliança contigo e comigo. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus, toma cada um, Senhor, se faz presente. Ó Senhor, Tu és fiel, Senhor, em nossas vidas. Que a gente são infiéis, Senhor, com comportamentos, com palavras, com pensamentos. Mas ainda o Senhor tem compaixão para conosco. Renove a nossa vida espiritual. Não deixa a gente se levar por palavras, por falsos profetas. Mas você tem que ter intimidade com o Senhor. Tem que ler as Escrituras, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Para discernir o que é errado e o certo. Muitas das vezes a gente queremos ouvir algo que não é de Deus, de palavras que não cabe a gente ouvir, e podemos se perder. Mas nessa noite o Senhor veio trazer palavra, porque Ele é fiel. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu nessa noite. Ele vai cumprir. Porque o plano maior é o plano de salvação. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso. Ó Senhor, como Tu és fiel. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, guia esse povo, Senhor. Abre essa mente. Essa mente, Senhor, que possa, Senhor, te seguir, Senhor, que possa deixar ser guiado, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, porque somos fracos, somos dependentemente de Ti, Senhor, pelas nossas forças paramos, porque somos dependentemente de Ti, Senhor. Guia o meu passo, guia o passo do meu irmão, Senhor. Toma aqueles que estão lá fora, Senhor. Que a gente possa plantar, Senhor. Possa falar a palavra de Deus. Possa falar que o Senhor é fiel. Eu não vou prometer que é fácil. Mas com o Senhor do nosso lado fica mais fácil. Porque o objetivo maior é a nossa redenção. A nossa prosperidade não é aqui na terra. A nossa morada não é aqui. Somos instrumentos de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Levar a palavra. Buscar a palavra.
ser testemunha viva da palavra do Senhor nessa noite. Ó Senhor Jesus, Tu és tremendo, Senhor, porque Você faz algo diferente em cada coração. Que eu possa fazer algo diferente em cada pensamento. Que o nosso pensamento seja Seu. Um pensamento de amor, de bondade. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus está presente. Não é por força, pelo amor. E o Senhor bate no coração de cada um. Ele não invade, Ele pede licença. Como um Deus é tão educado. Ele só requer que você abra seu coração e deixe entrar e fazer uma morada. Glória a Deus, aleluia. Deixe o Senhor entrar no seu coração nessa noite. Deixe Ele fazer algo diferente. Porque Ele vai, Ele não vai roubar um ladrão vem. O inimigo vem. Porque o Senhor é educado. Ele deu o livre-arbítrio para a gente ter escolhas. E as nossas escolhas? Está levando o caminho errado ou o caminho certo? Ele é o plano de salvação que o Senhor quer. Mas mesmo assim o Senhor ainda, misericordioso em nossas vidas, ainda te dá a oportunidade de voltar, de trilhar o caminho certo. Que deixa ser guiado pelo Senhor. Creia no Senhor Jesus. Creia na palavra dele. Creia nas Escrituras. E obedeça a palavra do Senhor. Porque Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai mudar. Mesmo aquele povo infiel com Ele. Mas o Senhor queria restaurar aquele povo. E no dia de hoje Ele quer restaurar você nessa noite. Ele quer ter um encontro contigo espiritual. Uma mudança de vida. Uma mudança de mente. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de palavras. Ele quer que você e eu seja fiel a Ele. Glória a Deus, aleluia. Não outros deuses, só o único que leva a salvação ao Senhor Jesus. Há só um caminho. Se mostrar para você um caminho diferente, mas para você saber que você é um caminho que você está iniciando, você tem que ficar orando, buscando, meditando na palavra do Senhor. Porque se você não orar e não buscar a palavra do Senhor, você vai se deixar levar por palavras. Falando que não vem de Deus. Porque o inimigo ele quer separar, ele quer tirar você da igreja. Ele tem pressa. Ele tem pressa para tirar você e eu da igreja. Então nessa noite, irmãos, seja fiel ao Senhor. Pode passar o que passar. Não murmure. É difícil, né, irmão? Somente quando vem uma enfermidade. Mas tenha bom ânimo, né, irmão? Paulo, ele vem na carne, ninguém sabe o que é, vamos falar de cegueira, mas o seu poder é graça, a graça não é que basta. A enfermidade que assola, né? Mais um desemprego, baixo desespero. Mas eu falo para você nessa noite,
é contigo. E quando você é fiel, Ele é contigo. Não é porque Ele não deixa de estar ao seu lado. Ele vai levar de muitas das vezes a gente recorre a algo que não é dele. Basta você dar um passo e voltar. Dá um passo, que Ele está com a mão estendida para perdoar, te restaurar, te botar no trilho certo. E esse caminho é de salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É grandioso, irmão. É grandioso, irmão. E quando vejo esse profeta, irmão, eu falo, Senhor, a gente não está vivendo, somos infiel. Se eu posso nos investir em poder, que nós possamos olhar só para Ti, Senhor. Depositar nossa confiança em Ti, Senhor. Não seja na doença, pode ser quando a gente estiver passando por algo que possa abalar nossos corações. Até na abundância também, a gente tem que entregar tudo na mão do Senhor, porque foi Ele que nos deu. Não foi pela nossa força. E o Senhor ministrou essa palavra comigo. Seja fiel. Fala do meu povo, seja fiel. Porque eu sou fiel. Eu faço de algo tão diferente que o meu povo não vai entender. Ele fez tão diferente aqui com as 10. Se você olhar assim, você vai ficar agradecido que Ele fez, né? Mas o Senhor deu uma prova viva, de vida. Ele viveu aquilo. E é aquilo que o Senhor estava sentindo aquele povo. Imagina o Senhor, ele fica triste quando a gente desobedecer uma palavra dele. Porque ele fez uma aliança. O sangue dele foi derramado. E nessa noite ele quer que você volte a essa aliança. Não importa quem vai falar, mas o Senhor que dá toda a segurança, que dá todo o poder, Ele te dá a salvação. Porque é muito não querer te criticar, mas o Senhor quer você. Quer você que seja fiel, porque Ele vai ser fiel na sua vida. Aleluia. Aleluia. Foi aqui que a palavra do Senhor falou comigo nessa noite. Se eu passar disso, né, é de mim. Porque o Senhor ministrou comigo, seja fiel. Ó Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Mesmo pela nossa maldade, pela nossa iniquidade, Senhor. O Senhor coloca-nos de pé. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos conceder, Senhor, estar aqui, Senhor, ouvindo a sua palavra. Aleluia. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos fiéis a Ti, Senhor. Aleluia. Sejamos fiéis, porque dependemos de Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, restauração na sua casa, redenção na sua casa.
Não existe povo dividido, é um povo só. Glorificado teu nome, Senhor. É lá do A, lá do B. É um povo só. A gente adorar e te servir. Ó Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, toma cada um que entrou pelas suas portas, Senhor. Ó Senhor Jesus, toma cada coração, cada mente, Senhor, que o Espírito Santo Deus para fazer morada verdadeiramente, Senhor. Quando o Espírito Santo faz morada, ele muda completamente o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o nosso comportamento. Então, que o Espírito Santo nessa noite pode fazer morada em nossos corações. Ó Senhor Jesus, porque é amor, é bondade, é compadecer pela enfermidade do outro irmão, que a gente possa estar orando, buscando, intercedendo, levando uma palavra de conforto, porque a gente do ser humano, a gente, desde quando a gente quer receber uma palavra de alguém, a gente se sente feliz. Quando alguém chega e fala palavras individual, palavra que vem de Deus, e você sente o Senhor falar. E nessa noite o Senhor fala, mais uma vez, seja fiel à palavra do Senhor. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, se tem alguém que ouviu essa palavra, quer aceitar Jesus,